A paz do seu querido irmão, a paz do seu querida irmã. Mais uma vez estamos aqui com muita alegria, iniciando mais um podcast, né, com a graça de Deus, lição de número 4. Para você que não me conhece, meu nome é Daniel Maia, sou professor de adolescentes do Templo Central aqui na igreja em Natal. Né, com muita alegria também estou aqui ladeado virtualmente, né, com as professoras Thaís e Gedídia, quem saúdo com a paz do Senhor, e peço que elas também se apresentem para quem não as conhece. Paz do Senhor, como você já sabe, meu nome é Thaís, sou psicóloga e professora também da classe de adolescentes no Templo Central. A paz do Senhor, meu nome é Gedídia, com o tempo vocês estão pegando o jeito, né, para falar Gedídia. É fácil. E eu sou psicóloga também e sou professora também da classe de adolescentes no setor 22 da nossa IADR. Vamos aprender aí mais um pouquinho sobre a palavra de Deus. Amém, queridos. Nós estamos comentando, né, a revista que tem como título Gênesis, o livro dos grandes começos, né? E hoje nós vamos abordar a lição de número 4, que tem como título Humanidade, a coroa da criação, né? Como os irmãos podem notar, esse começo, né, de revista, essas primeiras lições estão tratando basicamente do relato da criação, né, como um todo. E nós vamos abordar na lição de hoje a criação do homem, né? Como o próprio título falou aqui, a coroa da criação, né? Nós temos a leitura bíblica em Gênesis, no capítulo 1, dos versículos 26 a 31, e capítulo 2, versículo 15. Né? Interessante que os irmãos possam ler isso em sala de aula, né? Com leitura alternada, para que os alunos possam participar. E a mensagem se encontra em Gênesis capítulo 1, versículo 27, que diz: Assim Deus criou os seres humanos, ele os criou parecidos com Deus, ele os criou homem e mulher, né? E para darmos início às nossas considerações, nós temos o tópico de número 1, que tem como título A Criação do Ser Humano. Este tópico de número 1, que tem dois subtópicos, o relato da criação e o conselho da criação, né? Aqui, basicamente, queridos, o comentarista nos mostra que a gente deve abordar com os nossos alunos, né, a questão de como Deus criou homem e mulher, né? Do pó, soprou em suas narinas, a mulher ele pegou a costela do homem e formou ali, né? Aquele outro ser. Poderia até retomar um pouquinho da aula número 1, né, que fala sobre o evolucionismo, né? É interessante até retomar, né, trazer um pouquinho até para alunos que talvez tenham faltado a aula, né? Dá para fazer uma recapituladazinha da lição de número 1 e falar, né? Mostrar o que a teoria da evolução fala e o que a Bíblia fala, né? E entrar um pouquinho nisso aí para explicar, né? O que a Bíblia fala sobre a criação do homem. Exatamente, é uma ótima oportunidade, porque quando nós lemos, na mensagem da nossa lição, quando a gente lê a última frase, diz assim, ele os criou homem e mulher. Essa última frase, ela tem várias implicações interessantes que a gente pode abordar com os alunos. E a primeira delas é justamente essa que a professora Thaís falou. A primeira conclusão que a gente chega é que o ser humano não surgiu espontaneamente, ele foi criado. Essa é a primeira ideia. O ser humano foi criado. Não foi fruto de uma espontaneidade, de uma evolução dos macacos, né? E para aprofundar, nós aconselhamos os professores a olhar, né, dar uma lida na lição de número 1, ao podcast número 1, que vai aprofundar mais essa questão do evolucionismo, que como a professora Thaís falou, é importante que a gente trate de novo, nem que seja de forma um pouco mais superficial, para aqueles alunos que não puderam ir, né, na sala de aula, para a lição de número 1, assistir a aula. Né? Então, a gente tem aqui que Deus realmente criou homem e mulher, nós não somos frutos de evolucionismo, como acreditava Darwin, Lamarck, né? Nós temos aí a ciência já comprovando várias inconsistências da teoria da evolução. Apenas para citar um exemplo, né? Nós temos a ideia de que há certos órgãos do corpo humano que eles não podem ter sido criados de forma paulatina, porque eles são formados por várias unidades muito complexas. É o que a ciência chama de complexidade irredutível, né? Como, por exemplo, o olho humano, né? Então, há várias inconsistências na teoria da evolução. A gente recomenda que os professores vejam a lição de número 1 e falem en passant ali para os alunos, né? Que é uma ótima oportunidade da gente rememorar
esse tema tão importante que, inclusive, a gente não pode esquecer, né? Em sala de aula, eles são doutrinados, né? De forma contrária à palavra de Deus, né? Felizmente, a gente tem que mostrar isso ao nosso aluno. E um outro tópico interessante sobre essa frase é: ele os criou homem e mulher. A primeira é que Deus criou a gente, né? Nós somos criados, não surgimos espontaneamente nem por evolução. E a segunda é que Deus criou macho e fêmea, né? Então a gente tem aqui, vamos dizer assim, cronologicamente falando, um dos primeiros argumentos a favor do casamento monogâmico e heterossexual, né? A gente sabe que hoje em dia são várias as doutrinas, né, que nossos alunos aprendem em sala de aula algo contrariamente a isso. Né? Interpretações, né? A gente sabe que as ideologias que estão sendo pregadas por aí são totalmente contrárias à palavra de Deus. E logo em Gênesis já está descrito que Deus criou o homem para a mulher para o homem, né? De forma aí um complementando o outro, cada um com seus papéis, né? Que Deus designou. Então, a gente tem esse primeiro argumento. Eu gosto muito de uma informação que o pastor Rinaldo Renovato, que inclusive é comentarista da nossa lição de professores, né? De adultos, quer dizer, ele coloca que estudiosos foram analisar as teorias pensando na narrativa bíblica, né? Estudiosos foram analisar a teoria, o livro, na verdade, de Darwin, A Origem das Espécies, e eles perceberam mais de 8.000 verbetes que traziam conotação de dúvida. Então, provavelmente, a lógica da construção da teoria passa muito por verbetes como provavelmente, né? É possível. Então, foram mais de 8.000 verbetes, né? Palavras que denotavam essa possibilidade de não existência daquela ideia que estava sendo construída ali. Já a narrativa bíblica, ela não tem isso, né? O livro de Gênesis, ele coloca, no princípio, criou Deus. Como fato, né? Como fato. Não é uma teoria, verdade absoluta e incontestável. Exatamente. E aí isso é desconsiderado totalmente, né, no meio escolar, acadêmico, porque se a gente estabelece teorias para criação a partir de uma célula espontaneamente, teorias para evolução a partir das espécies, né, da seleção natural, teorias como a do Big Bang, que é o acaso, né? Mas aí eles não consideram um livro milenial, assim que fala, milenial, Milenar, né? Que é a Bíblia, que Sim. tem uma narrativa. Gente, a palavra tem muito poder. Isso não foi escrito ontem, né? Então, a narrativa bíblica tem esse poder de fazer evidenciar o fato da criação. Nenhum momento disso. Deus falar que há muitas coisas que a ciência... Opa, desculpa. Pode ir, Thaís. A Bíblia traz muitas constatações que a ciência nem havia descoberto ainda, né? No período bíblico, assim, o povo nem sabia como é que era a Terra, se a Terra era redonda, se a Terra era, né? Se supunham também que a Terra era plana, né? E a Bíblia já falava, né? Que a Terra, ela é redonda, é o globo, né? E depois de muitos anos, séculos, que descobriram que a Terra era esférica. E a Bíblia já falava isso há muito tempo. Lá em Jó, né, tem falando que a Terra está suspensa sobre o nada, né? E existiam teorias da época que a Terra era sustentada por algo, tinha algo que prendia a Terra. E lá em Jó já dizia isso, né? Que a Terra está sobre o nada, né? Deus é a mão do Senhor revelando, mesmo, né? né? Exatamente. Para os mistérios da criação.
Exato. Um argumento que eu acho interessante, eu apresentei em sala de aula, que é como como vocês estavam colocando, né? Uma lição vai complementando a outra. Mas só para enfocar essa questão da narrativa, um argumento que eu coloquei para os alunos foi, gente, pergunte ao professor de vocês por que que o criacionismo não é colocado, né? Não é colocado nos livros, não é apresentado na escola, se lá tem uma narrativa tão consistente dizendo que realmente aquilo ali aconteceu. Ele vai ter que dar uma explicação voltada para as questões históricas, de fé, de religião, e aí acaba que o aluno vai saber melhor do que ele, né? Porque a pessoa Exato. está dentro do contexto cristão, né? Judaico-cristão, que é o contexto da Bíblia. Então, quando eles argumentam isso, por exemplo, outro argumento que eu coloquei para eles, por que até hoje não está havendo evolução das espécies como se propôs no livro A Origem das Espécies, né? Por que até hoje a gente não tem um macaquinho, né? Eu queria dar um nome mais técnico, mas eu não achei. É o elo perdido, né? Como falam. Como não é nem o elo perdido. E ainda não encontraram, né, esse elo perdido. Ninguém encontra. Né? Porque ninguém encontra mais o Homo sapiens ou a próxima evolução referente a nós, assim como também em outras espécies. Porque as espécies são tão bem classificadas e tão separadinhas como estão dentro da biologia hoje. Então, esse é um argumento também que não tem muita explicação, né? E assim, o que Darwin ele estava observando quando ele estava estudando, né, sobre a evolução das espécies, né? Ele estava mostrando, por exemplo, a girafa que precisava alcançar lugar para poder se alimentar. Então, com o tempo, foram crescendo. Então, assim, são adaptações que são válidas, né? O papagaio que mudou o formato do bico, enfim. Mas são adaptações que até o ser humano sofre também, né? Mas não há uma mudança de uma espécie para outra. Isso. É uma alteração dentro, cada um em sua espécie, né? Não é... Exatamente. É interessante, uma vez comentando com meu esposo, ele disse, não foi que um peixe colocou um ovo e de lado dele saiu um pintinho, né? Então, isso não existe. Então, a partir dessas observações de Darwin, que inclusive ele era um teólogo, né? A partir dessas observações, ele começou a supor. E se, né? Ele começou, eu acho que nem ele mesmo acreditava isso como um fato, né? Só supor a curiosidade, criatividade da mente dele, se deixou levar e pegaram aquilo, né? E acharam ótimo terem tirado o Deus de toda a criação. E hoje se toma como verdade, mas até hoje não existe nenhuma comprovação científica da teoria. Exatamente, porque, afinal de contas, como a professora Thaís estava comentando, né, uma coisa é falar sobre a microevolução, que são justamente essas adaptações que acontecem. Outra coisa totalmente diferente é a macroevolução, né, que é a passagem de uma espécie para outra, totalmente diferente. Então, temos que diferenciar isso daí e mostrar para o nosso aluno, né, que a Bíblia não descarta a microevolução, mas a macroevolução. Mas é isso, né? É interessante mostrar isso para os alunos, até para eles se questionarem, porque o ensino, né, a educação nas escolas, eles colocam como algo que é como algo fato, totalmente incontestável, né? Exatamente, totalmente incontestável. E é totalmente contestável. Totalmente. E uma coisa que eu acho interessante também, Daniel, voltando aqui para o nosso tópico primeiro, né, que vai falando sobre o relato da criação. Aí você falou, né, sobre Deus fez homem e mulher. E uma coisa que eu acho interessante, que o relato traz, é que Deus tomou da costela de Adão para poder fazer a mulher, né? E até a lição no auxílio didático, eu achei muito interessante, que ele traz assim, que uma linda tradição judaica observa que Deus não tirou Eva do pé de Adão para que ele não tentasse dominá-la, ou da sua cabeça para que ela se visse acima.
Em vez disso, tirou Eva da costela de Adão para que os dois pudessem caminhar lado a lado ao longo da vida. Eu achei isso muito bonito, Muito porque interessante. realmente Deus não fez a mulher para ser inferior ao homem e o homem para o homem ser inferior à mulher, né? Mas os dois, né, com igual importância diante de Deus, exercendo, obviamente, papéis distintos, né? E são distintos um do outro, mas vieram para se complementar, né? Um precisa Muito do bem. outro, né? E eu achei isso interessante, e é algo que também pode trazer, né, que é uma pauta bastante abordada nas escolas, a questão do feminismo, do machismo, né? E é importante mostrar, tem muita gente que tem a ideia da Bíblia como sendo machista, né? O evangelho como sendo machista, e não é, né? Deus fez o homem e a mulher para ficarem, eles são iguais diante de Deus em importância. E o papel de cada um, apesar de ser diferente, são igualmente importantes. Igualmente importantes. Gente, eu estava Exatamente. lembrando de outra consistência nessa narrativa bíblica, que o barro, comprovado cientificamente, que o barro contém todas as substâncias necessárias para que a gente sobreviva. Olha que interessante. Ele tem vários compostos químicos no barro. Você pegar um bolinho de barro e for analisar quimicamente, né, biologicamente, aquele barro, ele tem todas as condições possíveis para a manutenção, por exemplo, de uma célula, porque lá tem todos os componentes, todas as substâncias químicas, todos os compostos químicos que tem no barro, a gente encontra no nosso corpo. Esse é um argumento lá que já foi encontrado, né, dentro do que a gente aprende sobre doutrina do homem, é uma evidência dentro da teologia também de que a narrativa bíblica é consistente. Exatamente. Então, não faltam Carbono, argumentos aqui, né? nitrogênio, é porque eu não sou da área, né, minha gente, de química. A tabela Nenhum de periódica nós. já deletou aqui, mas nitrogênio, carbono, hidrogênio, oxigênio, tudo tem no barro. Olha aí, tá vendo? Um argumento super consistente, por sinal, né? Um argumento que vale a pena a gente trazer para a sala de aula, né? Com certeza. Pesquisem que vocês vão encontrar essa evidência na internet. Muito bom, né? Então, mais uma vez, né, para os professores que querem se aprofundar ainda mais nisso, aconselhamos ver o podcast número 1, dar uma lida na revista também, na lição de número 1, porque tem muito mais argumentos interessantes, né, dessa dicotomia, né, evolucionismo e criacionismo, né, queridos? Mas fechando aqui, né, o nosso tópico primeiro, a gente vai agora para o tópico segundo, que tem como título Criados à imagem e semelhança de Deus, né? Deus, ele cria o ser humano, né? E já trazendo uma ideia final aqui do tópico 1, né? O conselho da criação, a criação do ser humano, que se deu a imagem e semelhança de Deus, se deu de forma especial, né? Na criação, Deus estava até então usando uma palavra, né? Estava ele mesmo ali criando todas as coisas. E nós vemos que na criação do homem, ele vai utilizar uma matéria-prima, né? O barro, como a professora Gedidia falou muito bem aqui, utilizou o sopro, né? Ele formou realmente e ele diz, façamos o homem, né? Quer dizer, dando uma ideia aqui de conjunto, né? De trindade mesmo. E eles fizeram, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo fizeram o homem à sua imagem e semelhança. Imagem e semelhança, o imago Dei, né? Do latim. E por que que Deus, né? A gente pode questionar isso ao aluno, né? Antes de comentar, né? O que significa ser imagem e semelhança de Deus, né? Quais são as ideias que isso implica para nós, né? E o comentarista da lição, ele dá muitas noções aqui sobre amar, servir, se relacionar, né? Podemos dizer que, assim como Deus, nós temos personalidade, né? Nós nos relacionamos com os outros, nós temos sentimentos, nós temos emoções, né? Nós somos seres eternos também, nós tivemos um início, né? Diferente de Deus, Deus não teve início, nós tivemos, mas nós não teremos fim, né? Nós somos seres eternos. Isso se aplica, é muito interessante falar, aos crentes ou não aos crentes. Os crentes e não os crentes, todo mundo é eterno. A diferença é onde cada um vai passar essa eternidade.
É né? verdade. Uma É vez verdade. né? Pode Uma falar. vez eu estava falando isso, eu perguntei para uma aluna, há muito tempo, acho uns 3, 4 anos atrás. Você sabia que você é eterna? Ela olhou com a cara de espanto assim para mim, sabe? Que isso é eterno? Você é eterno, você não tem fim, sabia? Ela ficou assim. Né? Então, é uma noção que muitos alunos não podem ter, né? A ideia de que, não, quando morrer, pouco se Acabou. pensa, né, sobre isso, É. acabou, ou então, mas nós somos eternos, né? Nós temos uma eternidade. Então, é muito importante a gente cuidar, né, a respeito de que a gente está fazendo aqui na Terra, né? Porque isso repercutirá lá na Isso. eternidade, E é né? importante os alunos refletirem sobre isso, né? Porque às vezes a gente ouve, quando a gente morrer, vai para o céu, vai para o inferno, mas fica aquela coisa vaga, né? E às vezes a ideia que fica mais entranhada é de que eu vou morrer e deixar de existir, né? Exato. Vou morrer e acabou, como você falou, né? E na verdade não, né? Você vai morrer fisicamente, né? Mas Isso. espírito, você é eterno, e daí só Jesus sabe o que é que vai acontecer depois que você Exatamente. sair desse corpo. E uma coisa interessante, professor, voltando só um pouquinho no conselho da criação, né? Algo que eu acho muito lindo é que Deus, quando a gente lê o primeiro capítulo de Gênesis, a gente vê Deus criando todas as coisas e ele sempre é falado que Deus disse, haja e aconteceu. Faça-se isso e se fez. Sempre Deus verbalizando, falando. Aconteça isso, aconteça aquilo, separa aqui, né? Mas quando ele vai criar o homem, ele fala, façamos, né? Ou seja, há uma aproximação ali, não é tipo, barro, cria o homem. Não, é façamos, é a ideia de que Deus chegou com as suas próprias mãos e formou ali, né, perfeitamente o homem com todos os seus detalhes, o narizinho, o olho, os cílios, sobrancelha, todos os detalhes, ele criou ali com suas mãos, deu sopro, ele deu o seu sopro de vida, ou seja, nossa vida veio do sopro de Deus. Né? E isso, quando a Exato. gente presta atenção detalhadamente e reflete sobre isso, vê o quão importante nós somos. Não importante no sentido de da gente se ensoberbecer ou algo, mas o quão importante somos para Deus. O quão especiais Deus nos fez. Né? O plano que ele já tinha traçado para nós. Né? De fazer, por isso que a lição fala, né? A humanidade é a coroa da criação. Se você for olhar, Deus criou tudo, todo o ambiente perfeito para o homem. Por isso ele é a coroa. Eu criei tudo aqui e pronto. Agora chegou, é a obra principal. Nós criamos tudo isso aqui para esse fim. Agora vamos criar, né, o que a gente tinha planejado inicialmente, que é criar o homem. Né? E ele Vamos fez. criar alguém agora para servir e para Exatamente. dominar essa Dominar. criação, E né? o que que coroa representa? Governo, Liderança, né? Governo, liderança. Exato. princípio de E é como governo. se Deus colocasse assim um representante dele para governar a Perfeito. terra, Tem né? que Por ser isso nós alguém à somos imagem e semelhança, né, Thaís? exatamente com a inteligência, né? Com todos os Perfeito. requisitos para poder governar o mundo. Então, isso é algo muito lindo e é importante que os alunos reflitam sobre isso, que é uma coisa que a gente às vezes lê Gênesis e passa desapercebido, né? Ou então a gente está muito apegado mais às historinhas do Depin, né? Da classe infantil, que é muito mais literal ali, né? No Mostrando muito primeiro dia, no segundo mais dia, por isso. sinal, não sei até hoje. Mas é importante fazer eles refletirem a respeito da criação também. Verdade. É verdade. Existe uma diferença muito grande entre a gente ler a Bíblia e meditar na Bíblia, né? Quando a gente Isso. medita, a gente se deixa, né? Deus falar conosco, né? Deixa Deus falar conosco, né? Deixa Deus mostrar os pormenores, né? Daquilo que está escrito, É. né? Por isso que Então a é gente, diferente na lição dos adolescentes, né? E a lição, por isso que é tão importante essa percepção de faixa etária. Por isso que todo professor que está na sala de aula dentro da EBD tem que ler sobre desenvolvimento, porque
o adolescente já tem essa capacidade de abstração. A criança precisa saber, era dia tal, 2 era dia dos animais, 3 era, sei lá, divisão de águas e da terra, né? Porque essa informação já não está tão relevante para os adolescentes e aí ele precisa ter essa abstração, ele precisa pensar sobre a imagem e a semelhança de Deus. Thaís falou sobre a inteligência, Daniel, eu vou pegar o gancho dela. Eu acho que como Thaís falou sobre a inteligência, eu vou pegar aqui o gancho dela para trazer para vocês também um recurso maravilhoso de aplicação. Muitas pessoas atribuem as maravilhas do mundo ao ser humano, né? A capacidade do ser humano, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, que eu gosto muito de pensar que um dia eu vou assistir aquele fenômeno que acontece no céu, esqueci. Aurora Boreal? Aurora Boreal. Ah, é uma vontade também, viu, Gedita? Coisa mais linda do mundo, viu? É lindo. Se a gente pensar no fenômeno da Aurora Boreal, por exemplo, se você não sabe o que vai lá na internet que tem várias imagens belíssimas, dá até para assistir um pouquinho em algum vídeo. E você pensar no universo, né? Na inteligência, na capacidade de um telescópio, por exemplo, né? Na capacidade de um submarino de investigar o mar lá dentro, né? Nas construções, nos prédios, né? Tem o elencado já, né? As 8 maravilhas do mundo, né? E a gente atribui tudo muito isso à capacidade humana, né? Mas, se você for observar os jardins, por exemplo, que são criados pelo ser humano, o que coaduna também com a natureza e a inteligência humana, você vai ver que ali tem a capacidade, tem a semelhança com o que é divino. É um pouquinho do que Deus permite ao homem, a inteligência, para que a gente possa, pelo menos, imaginar a perfeição e o poder que é Deus. Né? Quando a gente chega numa paisagem que parece que foi esculpida, mas não foi esculpida, ou quando a gente chega numa paisagem que foi esculpida pela inteligência humana e a gente não atribui essa inteligência humana ao Criador do ser humano, que é Deus. Né? Então, esse é um bom exercício para os adolescentes também. Muitas vezes é uma pessoa que eles admiram muito, né? Uma fala de alguém, poxa, essa pessoa é muito culta, muito inteligente, né? Um professor que é doutor, não sei de quê, que ele gosta muito, né? Ou alguém que faz uma arte que ele admira muito, né? E aquilo traz admiração. Ou um atleta, olha só, um atleta que ele admira muito, um recordista mundial, né? E aí você se admira da capacidade daquela pessoa, pelo esforço, claro, mas quem deu o potencial para que ele se desenvolvesse foi Deus. E quando eu vejo essas pessoas saindo da média, né, indo para recordes mundiais, eu vejo o quanto Deus é bom e permitiu que a imagem e a semelhança dele chegasse até nós, né? Que a gente fosse criado a partir dessa divinidade que ele tem, né? Que é a característica dele. Então, é isso, inteligência, tudo que você consegue desenvolver que é admirável vem de Deus. O interessante, Edith, você falando sobre isso, é que a gente consegue perceber, assim, hoje, né, pessoas muito inteligentes, né, com QI, assim, muito alto, e olhe que esse já é o ser humano depois da queda. Como será que não era a inteligência antes da queda? É verdade. Acredito que a capacidade criativa do homem, a inteligência, a capacidade de reflexão, de pensamento era muito mais elevado, né? Era muito mais, não igual, mas muito mais aproximado, assim, a de Deus, né?
do que é hoje, né? Porque o pecado distanciou completamente o homem de Deus e acabou corrompendo a imagem de Deus em nós, né? Acabou corrompendo isso no homem, né? Exatamente. Muito interessante. Isso me fez lembrar umas teorias filosóficas, né, que falam sobre a teoria da degeneração do homem, né? Que assim, que com o passar do tempo, não apenas o homem, mas a natureza em si vai se degenerando, né? O princípio da entropia, né? Que aliás a teoria da evolução contraria essa teoria, né? Porque a teoria da evolução diz que com o tempo as coisas foram se aperfeiçoando, quando na verdade o que a gente vê é o contrário, né? A gente tem a teoria das raças metálicas, se não me engano é de Hesíodo, a estátua lá de Daniel, né? A cabeça de ouro, pés de barro. Então, assim, o que a gente vê é exatamente isso, que as coisas vão se degenerando, porque a professora Thaís está mencionando aí, né? E, de fato, o pecado ele afetou todas as áreas do ser humano, como a gente vai ver, se eu não me engano, acho que é na próxima lição já, né? Cinco. Lição de número 5, que é o grande erro da humanidade. A gente vai estudar como esse pecado afetou, né, dentre outros aspectos, a inteligência do ser humano, né? E a gente Então, vê, professor, até inclusive a degradação da cultura, da sociedade, né? Eu estava assistindo um dia desse, não sei se eu posso mencionar aqui, mas não tem problema não. Eu acho que era a sétima arte, não, a primeira arte no Brasil Paralelo. Eu acho que era a primeira arte, que é sobre a música. acredito que sim. Se não for, gente, aí vocês pesquisam, mas eu achei muito interessante mostrando como a música ela foi caindo, se degradando ao longo do tempo. Né? Quando a gente ouve Mozart, né, e esses músicos, né, clássicos assim, é uma coisa linda de se ver. Você ouve e aquilo desperta algo na sua alma, né? Faz você refletir realmente. Hoje o que a gente ouve é apenas música, é batida, é pura música, não faz você refletir. Letras pornográficas, né? Letras Letras pornográficas, letras completamente horríveis. que isso acaba influenciando, inclusive, na formação do ser humano, Sim, degrada ao homem. Né? Uma criança, a gente Verdade. criança já ouvindo esse tipo de música, dançando esse tipo de música, como vai ser adulto, né, futuramente? Qual vai ser? Isso interfere, inclusive, até na capacidade, né, o desenvolvimento cognitivo da criança. Esse tipo de música tem pouco contato com coisas que realmente fazem que desenvolver a inteligência. Né? Inclusive, foi até constatado, eu não tinha falado, mas, gente, estou gestante, bastante sobre a formação e desenvolvimento da criança, do bebê, e mostrou a importância da música com o bebê ainda na barriga. Como olha que isso interessante. desenvolve a cognição do bebê, né? Principalmente Muito bom. músicas clássicas, né? Pedro, quando, Pode falar. a música é um estímulo divino, realmente, mas é Isso. algum estilo de música e também as pesquisas analisaram músicas clássicas. As pesquisas não analisaram funk, tá, gente? Não analisaram pagode nem forró. Não, As não. pesquisas analisaram a influência do estilo de música clássica, né? E aí, quando a gente fala, uma área do nosso cérebro lá no exame do PET scan, que é o exame de imagem, né? Imagem simultânea, na hora que está fazendo o exame, o médico já está vendo, o neurologista já está vendo o resultado no computador. Então, quando a pessoa que está no exame do PET scan ouve uma fala, é uma área do cérebro que acende. Quando ele ouve alguma coisa, algum som, minto, quando ele fala, quando a pessoa que está no exame fala, quando ele ouve a voz de alguém é uma coisa, quando ele fala é outra área do cérebro que é acesa, que fica ativa, né? Quando ele foi estimulado no tato, outra área do cérebro foi ativada. Quando mostraram imagens para ele, outra área do cérebro foi ativada. Mas quando colocaram música clássica para a pessoa ouvir, e isso também se aplicou a quem toca, na hora que a pessoa estava tocando o instrumento, né?
o cérebro virava uma constelação piscando em todas as áreas. Então, o poder de estimulação da música foi comprovado de forma que todo o seu cérebro é estimulado na hora que você ouve uma música de qualidade, né? E a música tem tantos elementos, né? A complexidade, ao invés de aumentar, diminui. E aí, com essa diminuição dos elementos da música, a gente começa a perder a qualidade, né? Antes tinha que ter harmonia, melodia, ritmo e letra, né? E agora, se você for observar, as melodias são muito parecidas. A letra acabou. A letra tá... exatamente. Gente, isso acontece até no nosso meio, né? Sim, eu ia falar até isso. Até no meio cristão, a gente tem que tomar cuidado com algumas músicas ditas gospels, né? Daniel, você gosta de que estilo de música? Coincidentemente, né, a música clássica tá entre as minhas prediletas, né? Vivaldi, enfim, são realmente músicas que, como já falaram, eu faço concurso, né? Então existe até aqueles concurseiros que escutam música clássica para estudar, porque foi comprovado que isso melhora até o desempenho, estimula, né? Legal. Então, assim, né, não é por acaso, né, que a música clássica está entre os precursores da musicoterapia, né? Então, isso, exatamente. Então a gente vê realmente como o inimigo vem rondando, né? Inclusive, a música foi afetada por causa do homem, por causa por causa da degradação do homem. Quem foi que criou esses estilos de músicas pobres que ouvimos hoje? O homem, né? Então, é importante trazer isso também para os alunos, como é que será que era a inteligência de Adão e Eva? Com certeza era muito superior. Muito né? superior. As antigas, a gente via pessoas que elas tinham conhecimento de várias áreas, né? Da vida, assim, de física, química, filosofia, eram formados realmente pessoas muito inteligentes em várias áreas. Hoje a gente, né, são tantas áreas também que existem que a gente não consegue abordar tudo, né? Mas isso é uma consequência também de quanto o homem vem meio que perdendo essa essência, né? A essência lá do princípio, lá do Éden, o pecado vai afastando. Claro que quando nós somos crentes, né, aceitamos a Cristo como nosso Salvador, a gente busca se aproximar dele, né, e voltar ao que era o Éden. Não vamos conseguir chegar ao que era. E é só depois, quando Deus fizer novos céus, nova terra, mas enquanto estivermos aqui, é uma luta diária aí contra o pecado e contra as consequências do pecado da humanidade. Exatamente. Que, mais uma vez, repetindo, a gente vai estudar com muito mais profundidade no capítulo de número 5, né? Todas essas consequências maléficas que o pecado trouxe para o ser humano, né, queridos? E já nos encaminhando aqui para o tópico de número 3, nós falamos no tópico 2 sobre ser criado à semelhança e imagem de Deus, né? E, como a gente já abordou aqui, isso implica em vários aspectos. Personalidade, eternidade. E um desses aspectos, né, que a professora Thais falou, junto com a professora Gedidia, foi o caráter de dominação, né? Deus nos colocou responsáveis por várias coisas, né, por assim dizer. E esse é o assunto principal do tópico de número 3, que tem como título Criados para serem mordomos, né? Aqui, se nós formos recorrer ao ponto de partida, né, do comentarista da lição, ele pede para que a gente selecione 3 alunos e pergunte a eles como eles têm tratado da saúde do corpo, da igreja local e da saúde da mente, né? É importante a gente ter a ideia de que nós não somos donos de nada aqui, né? Nós somos apenas administradores, né? É como eu vi uma certa vez alguém falando, ou li, não lembro, mas que no caixão não existe gaveta, né? Então, quer dizer, você não leva nada daqui. Então, nós somos apenas administradores, por isso que a gente não pode se apegar às coisas materiais aqui como se fosse o fim último da vida, né? Que é o que a gente mais vê no mundo, né? As pessoas, inclusive, matando outras, né? Briga familiar por herança, enfim, grandes problemas que surgem por conta de bens materiais.
né? E essa mordomia, antes da queda, era bastante ampla, né? O ser humano ele tem um domínio assim muito grande, né? A Bíblia menciona isso em Gênesis capítulo 2, versículo 15, quando Deus lhe manda o homem cuidar de jardim, dar nome aos animais, né? Cuidar dos animais. E depois da queda, essa responsabilidade, essa administração ficou mais limitada, né? Principalmente em razão do trabalho, né? Agora o homem, para poder assim gozar amplamente dos bens, é necessário que ele trabalhe, é necessário que ele obviamente que existem pessoas que estão ganhando a vida aí de maneiras, né, não tão lícitas assim, né, que não é pelo trabalho, mas pelo menos a gente está falando do aspecto bíblico, né, que é pelo trabalho, que é pelo suor do nosso rosto, né. Então, existe essa grande diferença entre a mordomia antes e depois da queda, isso que é abordado pelo comentarista da lição. E o mandamento que Deus nos dá é justamente de sermos bons mordomos, né? E afinal de contas, o que é que Deus deixou para nós administrarmos, né? E o comentarista ele dá aqui algumas ideias, né? Ele fala do corpo, da mente, do espírito, do tempo, da igreja local, né? O que nós como crentes temos feito, né? Pergunte isso ao seu adolescente. Como é que você tem administrado o seu tempo, adolescente, né? Como é que você tem administrado esse tempo em prol do Senhor, né? Será que você joga muito videogame? Será que isso é administrar bem o tempo, né? Como você tem administrado o seu corpo, né? Você tem se alimentado bem? Nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, né? Você tem feito exercícios físicos, né? Tudo isso são aspectos que merecem ser abordados. Obviamente que Deus nos colocou como responsável de muitas coisas. O comentarista ele só dá aqui alguns exemplos, né? E Dizendo, né, Daniel, muitas orientações, tanto no âmbito da igreja, né, do serviço na igreja, como deve ser, como viver em sociedade, com os nossos irmãos, tudo isso é uma responsabilidade, né? São responsabilidades que Deus nos deixa, não apenas no cuidado pessoal, mas também no cuidado com o próximo, no cuidado com a obra do Senhor, né? E no cuidado com a sua relação com Deus, principalmente, né? Porque se exatamente, sua relação com Deus estiver ok, os demais, né? As demais coisas vão vindo consequentemente, né? Então, exatamente, tem que mostrar para o aluno que ele é responsável por muitas coisas, né? Depois, quando vier formar uma família, vai ser responsável por sua família, por seus filhos, por seu esposo ou sua esposa, né? Então, assim, Deus nos deixou muitas bênçãos, né? Porque são bênçãos. Família é bênção, trabalho é bênção do Senhor também, né? Viver em sociedade é bênção. Nós precisamos um dos outros e a gente tem que saber administrar isso, né? E, exatamente. Não administrar bem justamente é a consequência de tantos males, né, que e, vemos hoje em dia. e um recurso maravilhoso que ajuda até a gente a enfatizar a leitura da Bíblia é que o manual que o ser humano tem para administrar tudo que Deus entregou na nossa mão é a Bíblia. A Bíblia Exato. tem os ensinamentos sobre o corpo, sobre a alma, sobre a mente, sobre o espírito, sobre a igreja, sobre as relações familiares, né? Sobre o cuidado com o meio ambiente, que a gente já viu aqui na lição da criação, sobre o respeito ao meio ambiente, aos mares, à terra, aos animais, né? E isso já isso está na nossa mão, né? Então, isso reforça, por exemplo, que o seu adolescente precisa ser todos os dias incentivado, faz o grupo lá da leitura bíblica, né? Muito importante retomar isso, convoca o líder de jovens, né? Porque enquanto professores a gente tem que se esmerar nisso, em se dedicar e ajudá-los a ter ferramentas de fazer a leitura bíblica, mostrar para eles que administrar a vida, como está sendo proposto, né, aqui, é um dever que Deus colocou desde a criação e que a carta de Deus para nós, de como a gente vai fazer isso, é a palavra dele, né? São os ensinamentos que estão na palavra de Deus. Quando a gente fala de corpo,
a gente pensa em, eu já posso elencar aí para você anotar, professor, ó, alimentação, sono, higiene, né? Quando a gente fala de... E aí, imagina só como vai dar comentário às questões de alimentação. Você está comendo bem? Né? Você está administrando bem sua alimentação? Ou está indo toda a oportunidade que tem é batata frita na veia? Né? McDonald's. McDonald's. Doritos. Biscoito Doritos. recheado. Nossa. Eles nem gostam disso, né? Nem gostam. Não. Você está dormindo bem, adolescente, né? Isso é mordomia do corpo, né? Administrar o seu corpo. Dormir bem significa não virar a noite no celular. Porque noite de sono não se recupera, né? Noite de sono perdida é noite de sono perdida. É tempo perdido. Não vai tempo perdido. E já fala sobre administrar o tempo também. Então... Verdade. E a mente nem funciona direito, né? Se não tiver sono, alimentação... A gente vai ver como uma coisa influencia na outra, né? O mínimo tudo de interligado. autocuidado. Se não tiver o mínimo de autocuidado, a mente já era, fica devaneando, né? Delirando. Então, uma coisa é premissa da outra, está interligado, conectado, né? Está tudo muito conectado. E Deus nos fez para entender isso, Ele nos deu essa capacidade. Mas eu não dou conta, não, só durmo de madrugada e acordo cedo. Deus lhe deu a capacidade de fazer escolhas. E na hora que você faz escolhas, você pode escolher ficar lá sem o celular a partir das 21 horas da noite, por exemplo, né? E aí você preserva o seu sono, vai dormir de 1 da manhã, mas vai dormir. Isso vai influenciar no outro dia, né? É um hábito a ser... É um ciclo, né? Que vai se repetindo. Então, vejam os queridos irmãos, né? Como são múltiplos os aspectos aqui que a gente pode abordar, né? Em relação a eles, né? Como uma verdadeira exortação mesmo, né? Para nós administrarmos bem, como a professora Thaís falou, as bênçãos que Deus nos deu, né? Talvez o aluno ele possa até perguntar num primeiro momento, né? Ao se falar sobre responsabilidade, ele possa até perguntar: mas eu sou adolescente, eu não tenho esposa, eu não tenho filho, eu não tenho carro, não tenho a casa própria não é minha, né? Talvez eles pensem inicialmente sobre eu não isso. ganho dinheiro, né? Eu não ganho dinheiro, exatamente. Eu não tenho grandes responsabilidades, mas a lição nos mostra que somos, né? Aliás, tudo isso aqui é muito mais importante. Como filho, como aluno. Como filho, como aluno, irmão, né? Como irmão também. Então, vejam que é realmente uma pessoa social, né? Que convive em sociedade. Então, queridos, esse tópico 3 é realmente muito importante. É um tópico que vale a pena a gente gastar aí um bom tempo com ele, né? Para que os nossos alunos, eles aprendam a ser bons mordomos daquilo que o Senhor deu a eles para cuidar, né? E aproveitando aqui, a gente já nos encaminhando para a nossa conclusão, né? O comentarista finaliza essa bela lição nos falando que Deus, ele realmente nos tornou, né? A sua imagem e semelhança, por isso nós somos responsáveis por aquilo que ele nos deu. Sejamos bons administradores de todas as boas coisas que ele nos confiou, né? Então, gostaria de passar as palavras conclusivas aqui sobre essa lição de número 5, né? A coroa da criação. Aliás, lição número 4, né? Já estou pensando na lição do pecado aqui, ó. Né? Quero passar para a professora Thaís, professora Gedídia, para que elas falem as palavras conclusivas delas sobre essa lição. Então, professor, foram abordadas aqui muitas questões, né, para serem refletidas, né, e reflita você também, né, sobre esses assuntos, porque através da reflexão, com certeza, e obviamente, com a oração, com o estudo, e a reflexão, você vai conseguindo abranger mais coisas, né, vão vindo mais coisas, Deus vai fazendo vir à sua mente muitos assuntos, muitas reflexões que você pode abordar com seus alunos, né? Que Deus te abençoe nessa lição, né? Te dê sabedoria, busque sempre em Deus, o preparo é importante, mas é Deus quem capacita, né? Então, que você possa pedir a Deus graça, sabedoria, discernimento,
né? E eu acho que uma coisa que é interessante, também uma dica, observe os seus alunos. Mesmo você dando aula, observe o rostinho deles, né? Porque às vezes a gente pode detectar algumas coisas, né? Como, por exemplo, estava comentando com o professor Daniel, que tinha um aluno que eu observei que estava um pouquinho diferente, né? E ali eu já ligou um alerta, né? Comentei com o professor Daniel e a gente viu algumas questões e é uma pessoa que está precisando de um apoio, de uma palavra amiga, né? Então, seja observador também. Se prepare não apenas para dar aula, mas para também estar ali atento, né, com seus alunos, porque ele pode estar precisando de alguma coisa, mas você não está captando o sinal que ele está dando ali, às vezes, com semblante, né? Alguma coisa ali que você fala que talvez ele baixe um pouquinho a cabeça, né? Linguagem corporal, né? Linguagem corporal, linguagem não verbal. Uma linguagem não verbal que é importante que o professor esteja atento, né? Então, sentir e dar essa dica ao professor de não apenas se preparar para Amém. também para observar seus alunos, estar atento aos mínimos detalhes. E que Deus abençoe, né? Ore por cada um deles, pela vida pessoal deles, e para que eles consigam alcançar, né, o entendimento das coisas, dos mistérios de Deus. Amém. Como ser bons mordomos, né? Primeira coisa que me vem é que somos privilegiados, né, por Deus, por reconhecer o nosso Criador e por sabermos que somos criação dele. Então, eu quero encerrar a minha fala replicando isso para você, né? Sinta-se privilegiado por reconhecer que Deus é o seu Criador, que você é imagem e semelhança de Deus. Não se ache menor, né, nem maior do que ninguém, mas entenda que a sua vida é única e preciosa diante de Deus. O bom serviço que você presta na EBD, aos seus alunos, na igreja, no seu trabalho, Deus lhe capacitou, como diz aí, né? Do jeito que você é, com defeitos e com virtudes, né? Foi Deus que ele fez. Então, que possamos entender que essa boa mordomia atravessa também quem nós somos, né? Como a lição estava dizendo, para cuidar do nosso corpo, da nossa mente, né? Cuidar do serviço que prestamos à igreja. Isso é privilégio de Deus, é bênção de Deus. Sinta-se abençoado, que essa lição possa ser não possa ser lá, é bênção, né? Já é bênção nas nossas vidas. E agradecemos esse tempinho que você passou aqui conosco, que isso seja de grande valor para você, como é para nós aqui. Amém, glória a Deus. Obrigado, querido, obrigada, querida, por ter ficado até aqui conosco. Esperamos que essas discussões, essas ideias que a gente trouxe possam abençoar a sua vida, né? Você possa usar esses recursos para a sua aula. Não esqueça, como a gente sempre fala aqui, de orar e pedir o direcionamento do Espírito Santo, né? Como a professora Thais falou, a capacitação vem dele, né? Para que a gente possa abordar os assuntos corretos, utilizar as palavras corretas também, para que possamos ser braço de Deus na vida desses alunos, tá certo? Então, desejamos para você um ótimo domingo, uma boa aula e até a próxima, né? Se Deus assim o permitir, tá bom? Pai do Senhor, até a próxima semana. Tchau, A paz do até a Senhor. próxima.